galera do canal do professor Thiago Lira, fazer um vídeo estanque, falar sobre os filósofos e a filosofia existencialista, que durante muito tempo ali na Europa, principalmente, século passado ali, né, década de 50, 60, 70, fez muito sucesso, principalmente com Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, e nas minhas aulas de filosofia são as perguntas que sempre me fazem, né? O que é filosofia existencialista? Por que ela é tão assim falada? Eu ouso dizer que hoje, no senso comum, duas correntes filosóficas que as pessoas que prendem muita atenção das pessoas é talvez o estoicismo, nessa sua vertente hoje mais gourmetizada, e o existencialismo. Galera, o que é o existencialismo? O existencialismo é uma corrente filosófica, tá? Que vai ter seu apogeu ali, principalmente na década de 30, 40, 50, com Jean-Paul Sartre, depois de Heidegger também, que pensa a ética do ser humano posto na sua existência. Tá? Por mais que o existencialismo ele nasce principalmente, conforme o Sartre fala, com Kierkegaard, Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, que vai trazer um existencialismo mais ligado à transcendência, com seus estágios, né? Até chegar ao estágio religioso, né? O Kierkegaard, por exemplo, no seu conceito de angústia. O que é o conceito de angústia em Kierkegaard? Né? Kierkegaard escreve, por exemplo, Temor e Tremor, que é um livro maravilhoso. Né? É o ser, por exemplo, que se vê num parapeito de um prédio diante da possibilidade não só de se jogar, mas de ir em contra ou nada. Né? E essa multidão de escolhas, tá, geraria um sentimento, né, um sentimento na subjetividade que seria essa angústia. Né? É o ser diante de tudo. Galera, se você pensar, por exemplo, na Idade Média, né, o ser humano, a rigor, não tinha ali muitas opções de escolha. Então, se a pessoa era filho de ferreiro, ia ser ferreiro. Né? Isso, quando lá, muita coisa. Né? A gente está falando de uma Idade Média onde a pobreza, a fome, a expectativa de vida era baixíssima. Né? Então, não havia muita opção, salvo a transcendência, ok? Para dar um destino para o ser humano. Com a modernidade, pessoal, a modernidade, a rigor, pressupõe escolha, né? Eu fiz vídeo recentemente do Descartes. A modernidade, ela vai dessa ideia de que o eu existe nele a opção da escolha, a partir da razão. Tá? Se você pensar nos iluministas ali, né? Nos filósofos iluministas, Kant, Rousseau, Diderot, Voltaire, e toda essa gama toda vai dar origem a uma ideia de que o eu pode estar no centro, né, do universo, vamos colocar assim, não a transcendência, e ali a opção da escolha. Kierkegaard, conforme o Sartre seria o primeiro filósofo existencialista, ele fala dessa escolha, dessa liberdade que o ser humano tem diante da vida. Claro que o Kierkegaard está ligado a uma filosofia talvez cristã, né? Existencialista cristã, mas é talvez o primeiro a pensar realmente do que o homem pode fazer com o seu destino. A filosofia existencialista, a rigor, vamos pensar aqui agora, por exemplo, em Heidegger, em 1927, com o Ser e Tempo, por exemplo, né? Vai pensar, o próprio Nietzsche também, o ser humano como aquele feixe de possibilidades que caminha para a morte, é posto na existência e caminha para a morte. E, teoricamente, seria responsável, tá, pelas suas escolhas. O Sartre vai dizer, o ser humano é condenado a ser livre. Entendeu? O ser humano, ele é condenado a ser livre. Ele é livre para escolher. Ele só não é livre para uma coisa, deixar de ser livre. Sabe? Então, a filosofia existencialista pensa o ser humano, vamos pensar agora na sua vertente mais ateia, pensa o ser humano como esse ser posto na existência. E o que fazer com isso? Né? O Albert Camus, por exemplo, escritor e filósofo francês da Argélia, né? Escreve lá o Mito de Sísifo, que foi o grande livro mais filosófico dele. Ele começa com uma pergunta, né? A única coisa que interessa a filosofia é responder se a vida vale ou não vale a pena viver, ser vivida. Né? Sísifo, que é a capa do seu livro, resgata na mitologia esse personagem que é condenado todo dia a levar uma pedra para o cume e essa pedra volta contra ele, entendeu? Que representa a rotina, a existência, sabe? Esse mecanismo de repetição da própria vida, não é? Então, a filosofia existencialista coloca o sujeito
como protagonista de suas escolhas, tá? E o responsabiliza. Essa é a grande ideia. O Heidegger, em Ser e Tempo, né, colocando a variável do tempo, vai falar de vida autêntica e inautêntica. A vida inautêntica é o ser que é posto na existência e nega a sua finitude. Nós vamos administrando a vida, né, conceitos do Heidegger, falatório, o ser incondicional. Que termos são esses? É o ser humano que vai tendo uma vida administrada na própria linguagem. Então, por exemplo, a pessoa que tem notícia da morte de alguém, ela já quer fugir daquela reflexão da finitude e fala assim, mas ele não se cuidava, né? Ou vai ficar tudo bem, né? Que são frases administradas que vão tirando o ser de pensar na própria existência, tá? E na sua finitude. Inclusive, a grande pergunta filosófica do Heidegger em Ser e Tempo é que a filosofia se esqueceu da grande pergunta, que é perguntar o que é o ser, ok? Depois, né, vamos pensar em Sartre agora. Se você pegar a sua conferência muito conhecida, que é o Existencialismo e o Humanismo, que foi uma conferência que ele quis abaixar o nível da filosofia para explicar o que era o existencialismo, né, que é uma conferência, e depois ele abre para as perguntas. O Sartre vai tentar mostrar que o existencialismo é a filosofia que pensa o ser colocado na existência e refletindo sobre as suas escolhas, tá? O que fazer com isso aí? Né? O que fazer com o ser que está posto na existência? Se vocês lerem A Náusea, do Sartre, ou, por exemplo, o livro O Estrangeiro, do Camus, né, com o personagem Meursault, quem já leu sabe, o Meursault é aquele personagem que vai vivendo a vida estética e nós vamos acompanhando as escolhas dele, sabe? E é o conceito do Camus, né? O Camus tem o conceito de absurdo. O absurdo é, o que é o ser? O ser é posto na existência, sabe que vai para a morte, e o que fazer diante desse absurdo que é a própria existência? Né? O Camus, ele vai responder no mito de Sísifo que é importante imaginar Sísifo feliz, que mesmo diante dessa condenação eterna de subir com a pedra e a pedra rola, e subir com a pedra e a pedra rola, é preciso dar uma saída existencialista para isso, fazer algo com essa dinâmica da rotina, do dia a dia e por aí mais. Né? O Sartre, por exemplo, nessa conferência, ele cita exemplo de um aluno dele que, diante da guerra, não lembro qual, ele tinha que fazer uma escolha, ou ele ia para a guerra, ou ele ficava para cuidar da mãe. Acho que ele era o único filho, né? E esse aluno procura ele na universidade e, enfim, ele vai mostrando o diálogo. No final das contas, é a escolha dele, né? Às vezes eu dou aula, né, de ética e tudo mais, e alguns alunos falam assim, professor, é muito fácil diante de um dilema filosófico escolher o que é o certo a fazer. Mas o que é o certo? Muitas das vezes a gente não sabe o que é o certo, né? O que fazer, né? Tem um poema de um escritor americano, né, que diz assim, caminhava num bosque amarelo e uma árvore bifurcou em dois. Um caminho, né, dois caminhos, bifurcou em dois caminhos. Um caminho eu olhei o mais longe que eu pude, mas eu tomei o outro. E isso fez toda a diferença, foi uma escolha. Sabe? O Sartre, inclusive, tem um conceito de má-fé. O que é má-fé em Sartre? Que aproxima um pouquinho do conceito de vida inautêntica em Heidegger. A má-fé é você delegar para o outro a sua escolha. Que muitas das vezes, pessoal, é reconfortante. Às vezes não, a gente quer muito que o outro diga a nós o que fazer, sabe? Ou então a gente evita nessa aceleração da vida. Aqui eu posso citar, por exemplo, Bill Sheehan, Bauman, posso citar, por exemplo, George Simenon, por exemplo, em Vida Urbana, Vida Nervosa, né? Essa vida agitada que a gente vive na modernidade para cá. Baudelaire também, poeta francês, né? De que a gente está numa aceleração, muitas das vezes, para evitar essa angústia de ter que escolher, sabe? De ter que se haver, aí eu vou um pouco da psicanálise, de se haver com o seu desejo, né? Então, o que é a filosofia existencialista? Pensa o sujeito, tá? O ser posto na existência, e ele é pura liberdade, né? A grande pergunta que os alunos fazem é, mas um escravo, ele é livre? E aí, galera, se você lê ali as ideias, por exemplo, dos existencialistas, vão, inclusive, pegar esses casos, né? Quem lembra de Hegel, a moral do senhor do escravo, é um pouco isso, né? Enfim, no sentido de que, na moral do senhor do escravo, né? Que o Hegel usa na sua fenomenologia do espírito. O que o Hegel fala ali? Hegel foi um filósofo alemão,
né, um dos grandes nomes do idealismo alemão, no sentido de que no confronto das consciências entre o senhor e o escravo, o senhor também precisa desse reconhecimento do escravo, por mais que tenha chibatada ali, não é? Então é um conceito muito delicado, mas no sentido de que esse confronto de consciências aí. Então assim, aí sim a gente pode pensar sociologicamente também, mas nós somos livres para escolher, há uma liberdade total. Você tem aí a descoberta de Freud do inconsciente, né, de que o eu, ele também falta, ele é estruturado em linguagem consciente, né, o Lacan depois, e por ali vai, né? Ou, por exemplo, enfim, agora está me fugindo o nome, mas me fugiu o mesmo nome, mas que vai pensar, inclusive do ponto de vista da sociologia, né, de que se o ser humano tem o desejo, ele também é produzido pelo meio externo, não é? E por aí vai. De qualquer forma, a filosofia existencialista, então, né, depois Simone de Beauvoir também, vai pensar, então, que o ser humano é posto na existência e a filosofia deve se dedicar a isso, a responder o que, né, a responder o que é o ser diante das possibilidades de escolha. Sabe? Eu acho que é um pouco por aí, né? Aí você tem, por exemplo, Ser e Tempo de Heidegger, O Ser e o Nada do Sartre, tá? Os livros de Simone de Beauvoir, você tem os livros do Camus, como os próprios livros literários dele, né? Como, por exemplo, A Peste, O Estrangeiro, Morte Feliz, A Queda, os escritos poéticos também de Simone de Beauvoir, não é? Todos eles pensando, de certa forma, seus personagens com a escolha, sabe? Se haver com a escolha, né? Enfim, se você pensar, por exemplo, em Crime e Castigo de Dostoiévski, né, o personagem principal está diante de uma possibilidade. Cometa ou não cometa o crime? Né? Ele sai da faculdade com aquele pensamento, salvo engano, em São Petersburgo, né? Veja bem, tantos homens que são venerados hoje foram assassinos. Acho que eu vou matar a dona do meu prédio, que fica oprimindo as pessoas, que não consegue, os estudantes e tal, que não consegue pagar aluguel. E aí o livro se dedica a essa questão da moralidade. Cometo esse ato ou não cometo esse ato, né? No nosso caso, né? Faço isso ou não faço aquilo? Assumo aquilo ou não assumo aquilo? Né? Qual o peso dessa responsabilidade? E aí, pessoal, se você pensar realmente o que é o ser diante das possibilidades, como é no mundo de hoje, né? Isso nos traz esse sentimento de angústia, para citar o Kierkegaard, né? Ou seja, somos sim protagonistas da existência. Se somos, né? O que fazer com essa existência? Tá? E veja bem, se o sentido último não é a transcendência, se o sentido último não é o divino, tá? O que fazer com essa existência aqui, né? Entre nascimento e morte, sabe? Então, a filosofia existencialista é essa, que vai pegar esse dilema filosófico da própria existência do indivíduo, né? A grande frase do Sartre, pessoal, né? Assim, que é muito usada aí, né? Que é uma frase que a gente coloca nos quadros para dar aula, né? Que diz que a existência precede a essência. O conceito de essência está lá em Aristóteles, está lá em Leibniz, por exemplo, está em Spinoza e tantos outros, né? Haveria uma essência do indivíduo, né? Na filosofia medieval, né? Na filosofia cristã de São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. O ser humano nasce com uma essência, um certo destino, talvez alguma coisa a priori, não é? Ou não. Ou ele realmente é pura liberdade, né? Na frase do Sartre, a existência precede a essência, que o Sartre quer colocar ali com essa frase, que é inclusive do existencialismo e humanismo, é que não haveria uma essência a priori, haveria a existência, e a partir da existência e das escolhas do sujeito, depois poderia se pensar na essência. O que foi a essência desse indivíduo que hoje ele morreu, né? O que ele fez da sua existência, sabe? E isso traz um peso de responsabilidade, um peso na escolha, entendeu? Que coloca realmente a existência do indivíduo como aquele objeto filosófico que deve ser pensado de fato, tá? Espero que esse vídeo tenha sido legal para vocês. Acho que como porta de entrada, né, dá para ler essa conferência do Sartre, O Existencialismo é Humanismo, entendeu? Talvez ler os escritos literários do Camus também,
sabe? Camus foi prêmio Nobel também, como por exemplo Estrangeiro, sabe? E aí vocês podem ter essa porta de entrada com mais calma sobre o existencialismo aí. Tá bom? Curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos que vamos!